Boa noite e sejam bem-vindos ao noticiário Par e Passo. É inevitável iniciar este noticiário se não falarmos dos números da Covid-19 em Portugal. No dia de ontem, Portugal ultrapassou a barreira dos 10 mil infectados e hoje já são 11.278 os casos confirmados. No entanto, os números indiciam que o confinamento está a dar os resultados esperados. No primeiro fim de semana daquele que será o mês mais crítico, o número de casos confirmados com Covid-19 ultrapassou a barreira dos 10 mil infectados. São agora 11.278 casos, o que prefaz um aumento de 754 infectados nas últimas 24 horas. O número de mortos subiu, 29 num dia, e no total já são 295 as vítimas mortais. O Norte continua a registrar o maior número de casos confirmados, são já 6.530, e é também a região portuguesa com o maior número de mortes, 158 confirmadas. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem 2.904 casos confirmados e 58 vítimas mortais. A região centro, a terceira mais afetada, contabiliza 1.442 casos de infecção pelo novo coronavírus e tem agora 72 mortes registadas. O Alentejo continua sem registro de vítimas mortais, mas tem já 82 infectados. No Algarve, 201 doentes já foram diagnosticados com o novo coronavírus, 7 morreram. Nas ilhas não há registro de óbitos, a Madeira tem 52 casos confirmados e os Açores 67. 75 pessoas já recuperaram, 4.962 aguardam resultados laboratoriais e 23.209 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde. Em todo o mundo já existe 1.159.413 casos confirmados e 102.371 mortes por Covid-19. Espanha registrou mais 674 mortes para um total de 12.418. Um número inferior ao registado ontem, que dá conta de 809 vítimas mortais. O número de casos aumentou para os 130.759, estava ontem nos 124.736. Um crescimento de 5%, que deve representar o valor mais baixo desde o início da pandemia. Em conferência de imprensa, Marta Temido deu conta que há uma maior pressão para o internamento hospitalar. A ministra pediu ainda especial atenção na resposta à saúde para as pessoas que são mais vulneráveis e têm outras patologias associadas, bem como aos mais pobres. No momento em que percebemos da análise dos números que crescem os doentes com necessidade de internamento hospitalar e, concretamente, o número de doentes com a necessidade de internamento em cuidados intensivos, é particularmente importante que todos percebamos que a pressão sobre o internamento hospitalar está a crescer e que daí retiremos consequências. E estas consequências prendem-se com dois aspectos que eu hoje gostava de sublinhar. Um primeiro, com o reforço da capacidade da medicina intensiva no sistema de saúde português e particularmente no Serviço Nacional de Saúde. Recordo-vos que no início de março o SNS tinha identificado uma capacidade instalada de 1.142 ventiladores para o apoio a doentes Covid-19 adultos e que este número não incluía, provavelmente estarão recordados, equipamentos afetos às unidades de cuidados intensivos coronários, de queimados e de apoio às cirurgias de urgência. E neste momento é necessário fazer um apelo redobrado ao esforço de articulação de toda a nossa estrutura social para que os hospitais sejam efetivamente reservados para os casos graves e para os casos críticos. Para isso é muito importante prevenir bloqueios à admissão de utentes noutras estruturas e garantir que o movimento de utentes se faz de acordo com aquilo que são as regras de segurança. Recordo que a admissão de novos utentes em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados integrados ou em estruturas residenciais para idosos implica, de acordo com as normas já disponíveis da Direção-Geral da Saúde, um teste laboratorial para SARS-CoV-2. Exige uma avaliação clínica pelos profissionais de apoio à instituição de destino, atestando a inexistência de sinais e sintomas de infecção respiratória no momento hospitalar. Termino sublinhando que a resposta à pandemia tem de ter uma especial atenção aos mais vulneráveis,
em particular àqueles que têm mais de 70 anos, que têm várias comorbilidades e àqueles que são mais pobres. A nossa sociedade nem sempre tem estado suficientemente atenta às suas necessidades. Os nossos serviços de urgência e as nossas enfermarias hospitalares não são hoje, como nunca foram, o sítio melhor para os proteger e precisamos do esforço de todos para encontrar as melhores respostas sociais para cada caso. Porque cada um deles podia ser a nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô ou a nossa avó. O Governo anunciou o projeto da Telescola em parceria com a RTP para garantir o ensino aos alunos até ao 9º ano de escolaridade. O método de ensino à distância é utilizado para alcançar um maior número de estudantes. A ideia é lecionar o último período através de um ou mais canais de acesso universal da RTP. A nova telescola vai destinar-se aos alunos do ensino básico, trazendo aulas diárias de segunda a sexta, como na escola. Esta oferta vem complementar o acompanhamento feito pelos professores. O Governo tem vindo a trabalhar com a RTP com o objetivo de que a iniciativa arranque logo na primeira semana de aulas, com início previsto a 13 de abril, depois do período de férias de 2 semanas que coincide com o feriado religioso da Páscoa. Além dos conteúdos disponibilizados, a RTP vai também dar uma nova visibilidade à plataforma Ensina, portal lançado em 2014, que reúne conteúdos educativos em forma de vídeo, áudio e infografia. É algo que nos honra, é algo que tem a ver com a nossa missão de chegar a todas as pessoas. Nós vamos emitir no RTP Memória, que é transmitido na TDT e no cabo, portanto se chega a 100% dos lares portugueses, cumprindo o princípio da universalidade, de chegar a todos e não deixar ninguém para trás. Nós estamos muito empenhados em produzir uma versão atualizada, moderna, contemporânea da telescola, ou seja, um projeto com qualidade, feito em estúdio, um projeto apelativo e um projeto com uma componente tecnológica. De fora fica o ensino secundário, para o qual na próxima semana serão anunciadas medidas específicas, sobretudo para os alunos do 11º e 12º que têm exames nacionais agendados para a segunda metade de junho. O ensino à distância está para durar. É essa a convicção dos especialistas da rede europeia Eurydice que, num relatório divulgado esta semana, antecipam que a generalidade dos alunos do continente europeu não deverá voltar às escolas até ao final deste ano letivo. De acordo com esta rede europeia, todos os países europeus estão a organizar aulas à distância. Os métodos variam entre o uso de manuais até ao recurso a plataformas de e-learning ou a aulas divulgadas com o auxílio de programas de televisão nacional. A Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos concluiu que já foram adiados ou cancelados mais de 24.000 espetáculos. O sindicato considera ainda que os apoios à cultura têm sido insuficientes. Salas de espetáculos, cinemas, livrarias, concertos e filmagens fecharam portas ou pararam. O mundo da arte encontra-se bastante afetado pela pandemia da Covid-19. Entre dia 18 e dia 26 de março, foi realizado um inquérito aos trabalhadores dos espetáculos, do audiovisual e da música, que demonstra que estes já perderam pelo menos 2 milhões de euros devido à paralisação causada pelo novo coronavírus. Contudo, as perdas reais neste ramo deverão ser muito superiores, uma vez que esta estimativa foi obtida apenas a partir dos 1.330 trabalhadores que responderam ao inquérito. Perante este cenário, o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos critica a insuficiência das medidas de emergência até agora apresentadas pela tutela, considerando que os apoios anunciados são manifestamente insuficientes. Pedem-se medidas de fundo para evitar a extinção de estruturas, atividades, empresas, associações e cooperativas. Numa reunião com a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, a 1 de abril, o sindicato manifestou também a sua preocupação face à eventualidade de o setor cultural ser um dos últimos a retomar em pleno a atividade. Alertou ainda o Ministério da Cultura para situações ilegais de layoff, imposição de dias de folga e férias, em consequência de lacunas na legislação em vigor. Nos últimos dias têm-se avolumado as vozes de preocupação perante um setor caracterizado pela precariedade e pela intermitência e que viu repentinamente a sua agenda esvaziar-se, deixando artistas e técnicos sem trabalho. Graça Fonseca, numa entrevista à SIC Notícias, admite que o futuro próximo do setor terá de passar necessariamente por um reforço dos espetáculos ao ar livre. Temos que preparar
exatamente os meses que vêm a seguir, pensando que a cultura vai ter que ocupar a rua, vai ter que ocupar as ruas, vai ter que ocupar as cidades. Nós vamos todos querer em conjunto que a cultura seja também, como foi a primeira a parar, possa ser a primeira a dar-nos, digamos assim, a alegria de podermos voltar a estar juntos. Com uma palavra de esperança, o objetivo é que o setor cultural recupere o mais rápido possível. O coronavírus pode afetar pessoas de todas as idades, géneros, localidades e nacionalidades. Todos temos o dever de travar esta epidemia. Siga as recomendações e consulte o site da Direção-Geral da Saúde. A proteção começa com a informação. Os riscos associados à concentração de milhares de pessoas estão na origem do cancelamento das festas populares de Santo António e São João. Em 32 anos, é a primeira vez que os bairros da capital não vão descer à Avenida da Liberdade. A Câmara de Lisboa e a sua empresa municipal de cultura decidiram cancelar a edição de 2020 das festas da capital. As marchas, os arraiais populares e os casamentos de Santo António são adiados para 2021, atendendo ao desenrolar da atual pandemia. Em comunicado, a autarquia explica que a elevada concentração de pessoas que marca os arraiais populares, fincando a força da sua tradição, é incompatível com a sua realização numa altura como esta. O tema das marchas, que este ano era dedicado a Amália Rodrigues, transita para 2021, de forma a rentabilizar o trabalho já feito nos bairros populares. À semelhança de Lisboa, também a festa de São João no Porto e em Vila Nova de Gaia foi cancelada. A Câmara Municipal do Porto explica que esta é a decisão mais prudente, tendo em conta o potencial risco para a saúde pública. De concertos a outras atividades de animação, toda a programação das festas de São João fica cancelada. A autarquia fará transitar as verbas referentes a essas iniciativas para o esforço do município no combate à pandemia. André Ventura declarou ontem que se vai demitir enquanto líder do Chega. O deputado garante que a decisão está tomada e vai ser apresentada daqui a poucos dias ao presidente da mesa do partido. André Ventura tornou ontem público o seu pedido de demissão de presidente do partido Chega após ter recebido críticas internas por se ter abstido na votação da renovação do estado de emergência na passada quinta-feira. Há 2 semanas, o dirigente político tinha votado a favor da declaração do estado de emergência e fora o primeiro a defender essa posição, dizendo que era necessário fechar fronteiras e cancelar voos. A decisão foi seguida de um esclarecimento aos militantes e restantes dirigentes do partido. No vídeo que publicou no Facebook, André Ventura explica quais são os motivos para esta tomada de decisão. Porque estou farto, estou cansado daqueles que sistematicamente boicotam o trabalho da Direção Nacional, de que sistematicamente estão contra as posições da Direção Nacional e sistematicamente se empenham mais em atacar o partido, em divulgar mensagens privadas, em divulgar opções dos órgãos internos do partido do que em ajudar a fazer este partido crescer. Embora admita que esta posição possa enfraquecer o partido, assume que são como dores de crescimento e convida também no vídeo todos os que têm feito sombra e acham que podem fazer melhor a chegarem-se à frente e mostrarem aos militantes o que têm trazido ao partido. André Ventura adianta que será novamente candidato ao lugar de presidente do Chega e que a sua linha se manterá como até agora. Esta é a linha e a gênese do Chega. É esta a linha que temos de levar a cabo e que os portugueses nos pedem, sem medo, sem tibiezas, sem medo do discurso não ser politicamente correto. O fundador do partido garante que, se perder, renunciará ao cargo de deputado da Assembleia da República. Considera ainda este momento como de clarificação, pois permitirá ter a unidade e a força necessários para enfrentar os desafios eleitorais futuros. As eleições internas ficam assim convocadas para setembro, onde será escolhido o próximo líder do partido. O cantor soul norte-americano Bill Withers, que escreveu temas como Lean On Me, Ain't Sunshine e Lovely Day, faleceu aos 81 anos devido às suas complicações cardíacas. Um homem solitário, com o coração ligado ao mundo, com a sua poesia e a sua música, falava honestamente com as pessoas e ligava-as umas às outras. Em comunicado, a família pede que neste momento difícil se espere que a música ofereça conforto e entretenimento aos fãs que estão com as suas famílias.
She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Deixo o convite para nos seguirem nas nossas redes sociais e também consultarem o nosso site, que é atualizado diariamente com novos artigos. Terminamos este noticiário com imagens que refletem o impacto da Covid-19 em todo o mundo. Ruas vazias, de carros e de gente, hipermercados às vezes cheios, mas com a esperança de que no futuro tudo vai melhorar. Boa noite e até à próxima semana.